Bom dia, igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para esse momento de leitura bíblica, reflexão, exposição da palavra, para que a igreja possa abrir em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 11. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 11. A palavra santa do nosso Deus diz assim, mesmo assentados, faremos a leitura com reverência do texto sagrado. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Esse texto fala sobre a imutabilidade de Deus. Esse texto fala sobre a imutabilidade de Deus. E a criança que está aqui agora pode perguntar, pastor, pai, mãe, o que é isso? Imutabilidade. Sabe o que significa isso? Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não muda, não há mudança nele. Tão somente o Senhor é o único que possui essa qualidade, essa perfeição, essa característica. Ele não muda em suas promessas, Ele não muda em seus propósitos, Ele não muda em seu ser. Em Deus não se pode fazer algum acréscimo. Em Deus não se pode fazer alguma diminuição. Em Deus não se pode não pode acontecer algum desenvolvimento ou até mesmo decadência, porque Deus é o mesmo, Ele é a perfeição absoluta, portanto, imutável. Nosso Deus é um Deus imutável, e o versículo 6 de Malaquias diz isso, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por essa razão, da minha imutabilidade, vocês não são consumidos. O constante amor de Deus, sua invariável bondade, sua eterna fidelidade, a sua incessante misericórdia para com todos nós. Nós que somos inconstantes, voláteis, variáveis, nós que somos volúveis, poderíamos ser facilmente consumidos, mas não somos, porque Deus permanece sendo o mesmo. Deus é o mesmo. Isso nos faz relembrar o texto de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, quando diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E se eu estou aqui, você está aqui, meu irmão, é fruto dessa misericórdia que se renovou. Porque o meu pecado, diante de um Deus santo, é o suficiente para que Ele possa, então, me consumir. Mas eu não sou consumido, eu sou preservado, eu sou guardado, por causa de sua misericórdia. Ele é imutável em suas promessas. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Ele é imutável em seu ser. Ele é Deus que ama. Ele é Deus que perdoa. Ele é o Deus que salva. A imutabilidade de Deus é uma verdade que eu preciso guardar em meu coração, em minha mente, e jamais, jamais abandonar isso que a palavra nos ensina. No próprio texto de Malaquias, ainda no versículo 7 do capítulo 3, diz assim no início: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aqui nós temos um fato: nós somos pecadores. Nossos pais, eles legaram aos seus filhos, a nós, uma vida em pecado e de pecado. E essa vida de pecado, de forma estruturada, cultural, nos fez viver uma vida totalmente desviada dos estatutos e dos mandamentos de Deus. O pecado tem um alcance universal. Em Adão estamos desviados da lei de Deus, portanto somos portadores da culpa, corrupção, depravação e total incapacidade para qualquer bem. Entretanto, em Jesus, nós somos alvos dessa graça, comprados, redimidos, posicionados, justificados diante de Deus, para viver uma vida santa. E na época, na geração de Malaquias, o povo se tornou perito em pecar, debochar, imitando corrupções antigas. Eles não paravam de imitar homens impiedosos, flertavam com a morte sempre, eram indiferentes para com a palavra do nosso Deus. E mesmo diante dessa realidade de pecado, o Senhor oferece a Israel uma chance. Deus faz um convite a Israel. E ainda no verso 7, na parte B, diz assim: tornai-vos para mim. E eu, o Senhor, tornarei para vós outros. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A convocação para a conversão, para a mudança de rota, para o arrependimento, foi feita pelo Senhor. E havia uma promessa: se vocês se arrependerem dos pecados, se existir no meio de vocês um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, certamente eu, o Senhor, não os desprezarei. Mas Israel responde com uma resposta bem cínica. Bem cínica. Pode aparentar aqui para mim e para você uma resposta piedosa, mas na verdade foi uma resposta cínica. Na versão NVI diz assim: como voltaremos? Na atualizada, como haveremos de voltar? Na versão transformadora diz assim: de que maneira voltaremos? O que Israel estava dizendo para Deus, em outras palavras, é o seguinte: Deus, nós estamos desviados? Acaso nós pecamos contra Ti? Eles não conseguiam reconhecer e perceber que os seus erros eram graves e ofensivos. E se eles enxergavam isso, de alguma forma não havia no coração deles o sentimento de culpa, de pesar, de remorso pelos seus pecados. Eles não tinham a mínima intenção de abandonar o pecado. Eu estou desviado? Não. Em quê? Por quê? Deus teria algo contra mim? O que devo abandonar? Para onde devo ir? Eles adquiriram
uma ignorância falsa para viver em paz com o seu pecado. Eles adquiriram uma ignorância falsa, nós não sabemos de nada, sabemos de pecado algum, para viverem em paz com o seu pecado. Resultado, no versículo seguinte, Deus mostra o cerne do pecado deles, que era a idolatria. E diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas. O roubo é a retenção e apropriação daquilo que não me pertence. O roubo é a retenção e apropriação daquilo que não me pertence. Israel sabia, pela palavra de Deus, que eles deveriam entregar ao Senhor os seus dízimos e suas ofertas. Provérbios 3, versículo 9 ao 10, fala sobre a importância de consagrar ao Senhor os dízimos. Levíticos, capítulo 27, versículo 30, fala que os dízimos são do Senhor. A palavra também em Levíticos, no versículo 27 e 32, nos mostra que não devemos, Israel não deve usurpar ou roubar aquilo que pertence ao Senhor. Deuteronômio 14, versículo 22 diz: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Em outras palavras, Israel sabia sim que estava em pecado contra o Senhor seu Deus e que eles deveriam entregar os dízimos, e eles estavam então roubando aquilo que pertencia a Deus. Afinal, não pertence a Deus 10% daquilo que eu tenho. Não pertence a Deus 10% da minha vida. Não pertence a Deus 10% da minha família. Não pertence a Deus 10% de toda a terra. Ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela contém. Inclusive minha vida, minhas finanças, tudo que sou e possuo, pertencem ao Senhor. Então é roubo. É roubo quando eu não entrego a Deus aquilo que Ele me pede, sendo dele. E esse texto lança luz, então, a respeito do pecado daquele povo e mostra que aquele povo estava distante dos caminhos de Deus. Mas a imutabilidade de Deus é a razão daquele e nós, povo de Deus, não sermos consumidos. Deus fez uma promessa àquele povo. E nos versículos 10 em diante, até o versículo 12, nós encontramos promessas do Senhor. Trazei os dízimos, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Deus promete ao seu povo bênçãos, bênçãos. E a grande questão da entrega dos dízimos é: que bênção eu poderia receber de Deus que supera a sua graça por mim? Qual seria o valor bancário que eu teria em alguma conta que superaria a graça de Deus por mim? Qual seria a prosperidade financeira que superaria aquilo que Cristo fez no Calvário? Nenhuma. Nenhuma graça supera aquilo que Cristo fez por nós na cruz, derramando-se, entregando-se por nós. Eu entrego o dízimo, eu entrego a oferta, na convicção de que a promessa de Deus não cairá por terra, se cumprirá. Mas tendo o coração a plena convicção de que nenhuma bênção que Deus possa me dar, nenhuma supera a bênção, com B maiúsculo, em Cristo Jesus. Nenhuma, nenhuma. E ainda assim Ele promete: vou abrir as janelas dos céus, vou repreender o devorador, trarei fertilidade, vocês serão felizes. Ainda assim Deus nos promete tudo isso. O dizimista, portanto, não está imune às intempéries da vida. O dizimista não está imune a sofrer com consequências econômicas, perda de emprego, perder grandes oportunidades, a ver até mesmo a empresa fechar,
se deparar com a realidade de que não há nesse mundo estabilidade profissional, não há nesse mundo estabilidade financeira, tudo isso é utopia. Nós podemos nos deparar com realidades tristes debaixo do sol, e isso ainda não faz caducar a promessa de Deus: vos abençoarei, vos abençoarei. A imutabilidade de Deus sustenta as suas promessas. Deus me abençoa, Deus abençoa os seus, porque Ele assim um dia prometeu e disse. Porque quando eu olho no espelho, quando eu me deparo com quem realmente eu sou, eu me vejo nada imutável, muito infiel, volátil. Mas Deus permanece fiel à sua palavra, porque Ele é imutável. Deus é o sustentador do seu povo, Ele é o provedor, Ele é quem dá segurança, refúgio e amparo, Ele é quem cuida dos desvalidos, Ele é quem cuida do órfão e da viúva, Ele jamais desampara os seus. Devo obedecer ao Senhor, entregando dízimos e ofertas, crendo que Ele cumpre suas promessas, Ele é imutável. Cristo Jesus se entregou por nós, fez sacrifício, nos comprou, Ele que sendo rico fez-se pobre. Cristo é o maior exemplo de entrega, e Ele se entregou por nós, garantindo-nos então, no Senhor, o perdão e a salvação eterna. Por fim, meus queridos irmãos, devemos entender, quando consagramos nossos dízimos e nossas ofertas, não posso dizimar por ganância, não posso dizimar por avareza, não posso dizimar por culpa, não posso dizimar por obrigação, não posso dizimar por orgulho, não posso dizimar sem viver o perdão e a reconciliação com o outro. Sim, devo dizimar com alegria, devo dizimar com liberalidade, devo dizimar com gratidão, devo dizimar com obediência, devo dizimar com confiança na providência de Deus, devo dizimar com generosidade. Que o Senhor nos cure de toda incredulidade, infidelidade e idolatria. Que o Senhor nos cure e que Ele encontre em mim e em você, por meio da atuação do Espírito dEle, um coração fiel, um coração íntegro, um coração grato e um coração totalmente dependente daquilo que Ele é, daquilo que Ele promete e cumpre. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas.